senhor tem uma característica que ele consegue identificar, um bom termômetro político, consegue identificar as nuances da população, os humores, não só do eleitorado, mas da população em geral, dentro e fora de campanhas políticas, e consegue traduzir isso muito bem. Eu queria saber a tradução de Ciro Gomes sobre como está a autoestima, o humor, o comportamento do brasileiro nesses 6 meses de 2019 com o governo Bolsonaro. Olha, me preocupa muito o sentimento dominante hoje, especialmente entre os jovens. É uma descrença quase depressiva e não é para menos. Nós temos um quadro social e econômico que é o pior dos últimos 120 anos. Eu me dou a estudar esses assuntos, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, nós estamos completando 10 anos, os piores dos últimos 120 anos. Isso explode no desemprego, explode na 63 milhões e 500 mil pessoas com nome sujo no SPC, 11 milhões e 200 mil garotos que não têm oportunidade nem de estudar, nem de trabalhar. A violência, embora os homicídios tenham uma leve tendência de queda, eu acompanho isso, mas a violência assusta muito ainda a família brasileira. E a política, ela tem ciclos de renovação da esperança da população. E o Brasil, desta vez, dissipou praticamente essa energia mágica que a gente de 4 em 4 anos tem, qualquer que seja o partido, qualquer que seja o candidato eleito, por conta do tamanho da crise, que não foi o Bolsonaro que produziu, mas das contradições absurdas que o Bolsonaro introduziu, inclusive em retrocesso econômico. E em retrocesso econômico, governador, o governo federal está anunciando outras coisas. Anuncia queda da inflação, anuncia aumento do crescimento em alguns setores produtivos, mas o senhor trouxe aqui para a Bahia dados que contradizem isso. Nós infelizmente estamos vendo no Brasil paixões e ódios tentarem mistificar contra a observação do povo e contra os números oficiais do próprio governo. Por isso eu lanço no Brasil inteiro, e vou atualizar de 3 em 3 meses, uma forma de ajudar o povo brasileiro a entender as coisas sem esses ódios e essas paixões, porque veja bem, a pior execução de orçamento do Brasil em educação na história são os 6 primeiros meses do governo Bolsonaro. Como é que eu chego a isso? Com números oficiais da Secretaria de Tesouro Nacional, do MEC. Então, o Brasil está com o pior volume de investimento da história desde a Segunda Guerra Mundial. Investimento em geral. O Brasil está com a menor execução orçamentária em segurança pública também da história do Brasil, comparando alho com alho e bugalho com bugalho. Mas segurança não é um tema importante para esse governo? Não é um tema sempre repetido, a necessidade de segurança? Uma das 3 razões mais importantes da vitória do Bolsonaro foi o aceno que ele deu de perceber a violência como um grande problema, o medo da população e o anúncio de uma promessa meio mirabolante, de armar todo mundo, mas uma promessa difusa de atacar o problema. E como é que a gente define no mundo inteiro, nas democracias amadurecidas, se o governo faz o que promete? É olhando como é que o dinheiro é aplicado. O dinheiro é pouco, sempre haverá dificuldade de aplicar, e você olha se aquilo que o governante fala, eu vou priorizar a segurança, você vai lá e olha e compara objetivamente o gasto que o governo atual está fazendo no mesmo período. Eu estou fazendo 2012, os 6 primeiros meses de 2012, os 6 primeiros meses de 2014, os 6 primeiros meses de 2018 e os 6 primeiros meses de 2019. Estou afirmando dados oficiais. É a menor execução orçamentária em segurança, saúde, educação de toda a história do Brasil. Essa é uma forma de enxergar. Eu acabei de ver no Twitter do presidente Jair Bolsonaro que é a forma de comunicação que ele adotou, a forma preferencial, ele comemorando uma queda no índice de crimes, na quantidade de crimes absolutos nos 3 primeiros meses do ano. Em torno de 60 mil a menos crimes. Isso aí está também na ênfase que o senhor dá para o quesito segurança? É verdade que no Brasil de 2019, os homicídios, ou seja, os crimes contra a vida, os crimes violentos contra a vida, experimentaram uma queda importante. Não caíram 60 mil, 61 mil homicídios é o total de homicídios que aconteceram no ano 2017, oficialmente. No ano 2018 não temos o dado oficial, mas eu acompanho como equipe de profissionais, e eu sou, por exemplo, do Ceará, eu acompanho de perto. Nós temos lá uma queda importante
E é justo que a gente reconheça que não foi a execução orçamentária, mas talvez, os especialistas ainda não estão seguros, a providência que o governo Bolsonaro tomou de transferir os chefes do comando dessas facções criminosas, que comandavam o crime em São Paulo, em Fortaleza, etc., para presídios federais, dificultando as comunicações, coisa que eu havia prometido e que era óbvio que tinha que ser feito por qualquer candidato, talvez seja justo reconhecer que terá uma influência nisso aí. O governador Ciro Gomes, é importante ele ressaltar que ele faz o mérito quando merece ter o mérito e faz a crítica quando ele enxerga a possibilidade de crítica. Muita gente da esquerda, principalmente dos partidos PT e PSOL, não vê motivos para mérito em Ciro Gomes, só vê motivos para crítica. Por que isso acontece, governador? Veja, talvez seja basicamente pela maior virtude que eu procuro cultivar. É de não mentir. Então, veja, eu acho que o governo Bolsonaro é uma tragédia, é deplorável, mas acabei de dizer para você que os números oficiais que eu levanto e acompanho sinalizam para uma queda importante nos homicídios. Não é 60 mil, não é isso. Caíram 20 mil, olhe lá, mas isso é muito importante porque quebra uma tendência. Depois eu digo com muita segurança de que a economia está indo para o brejo, o Bolsonaro jogou o ano de 2019 fora. Depois eu digo, enfim, coisas que são a realidade. E no Brasil, esse radicalismo, o bolsomínio e o petralha, os violentos, um existe por causa do outro. E eles não querem nem ouvir falar de alguém que aposte na inteligência do povo, que aposte que nós precisamos negócio de governo, a gente deve olhar para o governo com o pé atrás. Todo governo é obrigado a fazer as coisas corretas e o papel da oposição, onde eu estou com o voto de quase 14 milhões de brasileiros, é cobrar, fiscalizar, dizer muito bem quando acertar e dizer está tudo errado quando errar. E eu ainda faço mais, quando eu critico, eu ainda assumo a responsabilidade de propor uma alternativa objetiva, como fui o único candidato dos 13 que apresentou uma proposta de reforma da Previdência.